A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Quero compartilhar uma palavra de Deus liberar sobre a sua vida nessa noite, uma palavra do Senhor. Creio que Deus, o Espírito Santo de Deus já tem falado com você nessa noite. De alguma maneira o Espírito Santo já acessou seu coração, eu creio nisso. De alguma maneira ele já está falando com você nessa noite, né? De alguma maneira você não, na verdade, não tem como escapar da voz do Senhor nesse ambiente que está bradando no seu coração, e de alguma maneira Deus está falando no seu espírito, falando na sua alma, te dando uma direção, e que nesse ambiente você possa, em nome de Jesus, tomar as decisões que vão mudar a sua vida. Nesse ambiente que você possa, em nome de Jesus, entender que Ele está movendo a seu favor. Quem crê nisso no nome de Jesus, irmãos? O ambiente, fala comigo, o ambiente, nessa noite, está movendo a meu favor. Aleluia e glória a Deus. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluias. Quantos podem dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura e reina para sempre? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Você gostaria que você olhasse para o seu irmão e falasse assim para ele: nesta noite, o Espírito Santo vai falar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que nós queremos nessa noite é que Deus se manifeste nas nossas vidas nessa noite, através do seu poder, através da sua palavra, através, em nome de Jesus, da liberação. Fala comigo assim, da sua graça. Aleluia. Eu tenho uma palavra aqui para você nessa noite, e eu creio que Deus vai me dar a direção profética para que você, através dessa palavra, você possa, em nome de Jesus, acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje nós estamos aí, bem dizer, começamos o mês de novembro, está acabando o ano, mas o que Deus pode fazer um dia na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer nem a nossa vida inteira. Então ainda esse ano Deus pode mudar a minha, a sua vida, transformar, abrir as portas, abrir em nome de Jesus, irmão, o leque, nos fazer entender o propósito de Deus. Amém, irmãos? Porque eu entendo que entender o propósito de Deus, fala comigo assim, não é fácil. Porque tem hora que Deus, Ele pede a gente para fazer algumas coisas que a gente fala comigo, não está entendendo. Só é para fazer, não é para entender. Sim ou não, irmãos? E nessa noite eu quero trazer uma palavra, e o tema da mensagem está ligado, fala comigo assim, atitudes. Irmãos, como eu entendi algumas coisas nessa semana, através, fala comigo assim, de tomar, fala comigo, atitudes. Quem teve que tomar uma atitude radical ainda esse ano? Que falou assim, meu Deus, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Quem não tomou uma atitude e se lascou? Levanta a mão, irmão, confessa sua obra, de bobeira. Confessa, irmão, vamos. Depois que eu pregar, você vai ser pego. Tem uns irmãos que estão com a cara de brisa. Eu não, tomei. Mentira, moço, tomou nada. Tem um tanto de atitude que a gente não tomou e por isso a gente se lascou. Sim ou não, irmão? Só nessa semana eu me lasquei umas 5 vezes. Só na semana, imagina no mês. Por atitudes que a gente deixou de tomar. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que essa palavra ela é bastante relevante para os nossos dias, porque sem atitude, você fala comigo, não gera nada. Sem atitude, eu e você, fala comigo, não temos resultado. Então fala comigo, sem atitude, nós não geramos nada. Sem atitude, nós não damos resultado. Os últimos resultados que você teve esse mês, esse ano, foi atitudes que você tomou. Atitudes naturais, fala comigo, resultados naturais. Atitudes espirituais, resultados. Nós somos um avião para tomar talvez atitudes naturais, sim ou não, irmãos? Atitudes erradas ou certas, nós temos disponibilidade de tomar algumas atitudes. Principalmente se for rendável, se estiver dando entendeu? Algum retorno de alguma coisa. Nós é um avião para tomar atitude. Sim ou não, irmão? A gente vai ligeiro. Mas atitudes em coisas espirituais, nós somos, fala comigo, complicados. Por quê? Tomar atitude de coisas espirituais, ela envolve muita coisa. Então entenda, eu entro nesse ambiente, de maneira natural, o ambiente começa a cantar a música de Deus, o ambiente começa a chamar a presença de Deus, o ambiente começa a dar glória à presença dEle, o ambiente começa, na verdade, a ser direcionado tudo para Ele. E de repente, dentro desse ambiente, eu não quero tomar atitude espiritual.
mas eu quero um resultado espiritual. Eu só não quero tomar atitude, eu só quero o resultado de coisas espirituais. Fala para o seu irmão, está muito estranho esse começo desse culto. Fala para o seu irmão, você vai suportar? Vou ter que pregar, irmão. Deus deu foi essa palavra, não tinha outra. Eu não tinha outra opção. Só tinha essa. Fala para o seu irmão assim, tomar atitude em coisas espirituais. Fala assim, é bem difícil. E eu nem entrei no assunto emocional. Porque nós precisamos, fala comigo, nós precisamos. Fala assim, crescer, evoluir emocionalmente. Em todas as áreas. Tem áreas da sua vida que você está um escravo emocional. E tem muito tempo que você está sofrendo nessa escravidão, nem sei se existe essa palavra. Escravidão, perdão, o Tico até que falhou. Emocional, sim ou não, irmãos? Nós ficamos, infelizmente, dependentes de algumas coisas, prisioneiros de algumas coisas emocionais, por falta de atitude que a direção, fala comigo, veio espiritual. Para, na verdade, transformar algo emocional. E nós, infelizmente, não conseguimos, fala comigo assim, tomar esse tipo de atitude. Sim ou não, irmão? Eu anotei que quanto menos você está em movimento, menos resultado você gera. Quanto mais parado você vai ficando, menos resultado você tem em atitudes que você tinha que tomar. Ah, pastor, mas eu começo a tomar algumas atitudes espirituais, o diabo levanta. Coisa que ele tem um banco para sentar. Quem tem trono é Deus, irmão. No inferno não tem banco, irmão. Quem está entendendo o mistério, irmão? Quando eu cheguei na cadeia a primeira vez, eu dei uma rata interessante. Foi em 99, não foi agora não, para você não assustar comigo, o visitante aí. Então, eu cheguei na cadeia, condenação, 32 anos, a condenação. Quando eu entrei para dentro da cela, o guarda falou para mim assim, tira seu cadastro. Eu fui puxar o cadastro do sapato, eu amava um sapato top, e ele me salvou, esse sapato. Eu ranquei o cadastro do sapato, era um Ferracini. Nossa, aquele sapato era top, irmão, na época. Era cabuloso. Era Ferracini e pé de ferro, tinha coleção. E eu tirei o cadastro, puxei o cadastro. E ele falou assim, ó, o bandido tinha me falado aqui no distrito. Falou, quando você chegar lá, tem algumas atitudes que você vai ter que tomar para sua cadeia ficar maneira. Ele falou, qual? Ó, tem tantos anos que eu estou preso, eu vou te ensinar. Quando você chegar, você vai fazer isso, isso, isso. Você toma essas atitudes, segue o protocolo para ele saber que você não é bobo. Falei, então tá bom, me ensinei, ele foi e me ensinou. Você chegou, tira o cadastro, você passa para dentro, pede licença e senta no chão. Não senta em outro lugar. Não senta? O mané aqui, primeira coisa que eu fiz, pedi licença, sentei na cozinha. Já levei uma pregada na entrada. E foi moleque, não estou te entendendo, isso é um corró novo, rapaz. Você já chega zoando o plantão da cadeia, você está sentado na cozinha, rapaz. Eu falei, me desculpa, rapaz, eu esqueci, o cara me ensinou lá dentro que eu tinha que sentar no chão. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então entenda, a gente entra nesse ambiente, a gente quer um resultado espiritual, mas a gente não quer tomar atitudes espirituais. Entenda, o ambiente, irmão, sempre vence. O ambiente, ele vai gerar a nossa forma de agir. Se o ambiente está preparado espiritualmente, a única coisa que eu tenho que fazer é semear espiritualmente. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu preciso falar comigo assim, me movimentar. Outra rata que eu dei, foi agora falar dei, para vocês entenderem. Dei, irmão, calma, vai dar certo. Cheguei do pátio, né, corró novo. Corró é o preço que chega novo, irmãos. Cheguei do pátio, fui passando direitinho para fazer o quê? Suado, fazer o quê? Tomar banho. Ele falou, chegou, falou baixinho, falou assim, deixa eu falar um negócio. Faz isso não. Eu falei, não faz o quê? Tomar banho. Eu falei, por quê, moço? Ele falou, você tem que pedir. Mas como assim pedir? Nem em casa é o banho que eu quero. Pois é, aqui não é sua casa. Está entendendo o mistério, irmãos? Ele falou para mim assim, você pede o primeiro, pede o segundo, até chegar em mim, que sou o mais novo. Aí você sai, vai banhar agora? Não, vai banhar agora não, vai banhar agora não. E vai, irmão, tinha 10 presos, tem que pedir. E aí, olha que coisa interessante. Eu falei, não está certo. Fiz tudo certinho. Só que quando eu saí do banheiro, eu pentei o cabelo com o pente do preso mais velho. Ele falou, cara, mas está difícil demais. Irmão, o que eu quero te explicar? Todo o ambiente segue um protocolo.
todo o ambiente, entenda isso, irmãos, vai seguir atitudes que você tem que tomar. Não dá para entrar aqui e esperar atitudes nossas. Não dá para entrar aqui e esperar que as coisas vão funcionar sem eu e você tomarmos atitudes espirituais. E aí o preso mais velho chegou e falou: você pediu para usar o pente? Eu falei: não. Ele falou assim: eu não vou te dar uma taca, porque eu já vi que você é muito gente boa. Era Deus, irmão, me guardando. Eu falei: rapaz, desculpa, eu não sabe. Mas por que eu não posso? Você tem caspa? Eu acho que tem. Eu não tenho. Você está entendendo? Entendeu o mistério, irmão? Eu fui pegando pentinho. Eu tinha cabelo na época também, viu? E tinha caspa também, porque o cara não tem caspa, não tem cabelo. Entendeu o mistério, irmão? E ele falou assim: deixa eu te falar, eu não tenho. Como é que você pega meu pente? Vai lá lavar meu pente, guarda onde você pegou. Lavei, foi mal. Mas também só foi uma vez que você erra lá. Só uma vez. No outro dia eu já aprendi direitinho. Entendeu? Não tinha pente, ficou sem penteamento, passei a mão, deu tudo certo. Entendeu isso aí? Porque você tem que adaptar aonde? Ao ambiente. Então nós entramos aqui, fala comigo, está tudo movendo. Fala assim: está movendo. Irmão, está tudo movendo a nosso favor. Tem anjo, tem presente de Deus, tem demônio aqui também. Tem demônio também, irmão. Tem pensamento ruim, tem pensamento desistente, fracasso, ansiedade, mão de morte, tem pensamento de tudo quanto é jeito, de acusação, de tudo quanto é canto. Mas entenda, o ambiente, quando nós entrou, ele foi preparado para você receber. Ele foi preparado para você acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele foi preparado para você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua casa. Ele foi preparado, irmão, para você receber bênção e não maldição. O ambiente foi preparado para que você acesse coisas espirituais. Para que eu acesse coisas espirituais. Então eu não posso, fala comigo assim, eu não posso me comportar de forma natural e querer receber coisas espirituais. Meu Deus do céu, que aula, meu pai. Eu aprendi tão direitinho que quando eu saí da cadeia, todo mundo gostava de mim. Um dia eu estava triste lá, minha mãe e minha avó tinham acabado de me visitar. Aí ele falou assim: e aí, moleque, a cadeia está pesando? Eu falei: demais, não estou acostumado com esse negócio aqui não. Ele falou para mim: então não apronta, que você nunca foi feito para isso. Você é de Deus. Irmão, e ele todo capetado. Ele falou para mim: você é de Deus, não apronta mais não, que você não é desse negócio aqui. Então não apronta mais não, porque você é um menino de Deus, você tem que sair daqui e seguir sua vida. Não vem para cá mais não, porque da segunda vez vai ser muito tempo, viu? Muito tempo. Então você tem que pensar nisso, no tempo, com que tempo? Muito tempo. E eu entendi que se eu viesse a ter outro delito, eu ia ficar muitos anos naquele lugar. E infelizmente, irmão, o ambiente sempre vence. Então nessa noite, o que nós precisamos entender? É que existe uma movimentação espiritual dentro desse ambiente. Tanto para coisas boas, quanto para coisas, fala assim, ruins. Sim ou não, irmãos? Fala para você, irmão, nós precisamos nos movimentar. Fala bem, cara, fala assim, o movimento muda pensamento. Conforme você se movimenta no espírito, o seu pensamento e o seu comportamento muda. Pastor, então o que isso quer dizer? Eu quero dizer que agora você precisa entregar sua mente de oferta. Entregar a sua adoração de oferta, entregar seu corpo de oferta, entregar, irmãos, os seus pensamentos a esse ambiente. Porque da mesma maneira que, na verdade, o movimento, ele vai mudar o quê? Pensamento, e vai mudar o meu comportamento. Da mesma maneira, eu preciso entendermos que o céu se move pela fé, irmãos. O céu se move pela fé, irmãos. A fé é a moeda, fala assim, do céu. O medo é o contrário. O medo solapa a sua fé e a minha fé, irmãos. Mas quando você entende, você está movimentando, fala comigo assim, na fé, Deus vê e prospera e te abençoa. Abra aí, Ed, Marcos 2:4, olha o que diz o texto, olha que movimento que vai ser feito. Olha que coisa forte, Marcos 2. A partir aí, pode ser a partir do 3. Aqui vai dizer sobre a história de um paralítico. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa do quê? Descobriram, fala assim, descobriram o telhado. Aonde estava? E fazendo o quê? Um buraco.
abaixaram o leito em que se jazia. Entenda isso, olha que coisa forte. Vocês entendem como que é um movimento quando ele é pela fé. A Bíblia vai dizer que quando ele chegou, eles não puderam entrar porque a porta estava cheia. Entenda isso, olha que coisa forte lá. A Bíblia fala que a multidão tampava a porta, eles não podiam entrar. A Bíblia fala que esses 4 amigos pegou essa pessoa e desceu ele na frente de Jesus. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que todo movimento com fé na frente de Jesus, você nunca vai sair sem um milagre. Vamos de novo? Todo movimento com fé na frente de Jesus, você nunca vai sair sem um milagre, sem uma evidência de um milagre na presença dele. Nós precisamos entender isso nessa noite. Como que eu estou me movimentando nesse lugar? Se eu preciso movimentar pela fé, como que eu tenho movimentado no Espírito? Como que o meu movimento espiritual precisa ser alinhado com o propósito que Deus tem? Fala comigo assim, para a minha vida. Olha o versículo próximo, 5, olha a coisa forte. E Jesus vendo o quê? Entenda, irmãos, o seu movimento de incredulidade vai representar, Jesus vai ver incredulidade. O nosso movimento de carnalidade, Jesus vai ver carnalidade. O nosso movimento, irmãos, que eu não estou nem ligando, Jesus vai ver esse movimento que eu não estou nem ligando. Mas quando eu me movimento pela fé, é a fé que ele vai enxergar em primeira mão. Ele não viu a dificuldade, mas ele viu a fé deles, sim ou não? Dos 4 amigos e do paralítico. Disse a quem? Entenda, a fé ele vê. Fala assim, a fé ele vê. E abençoa quem precisa. Todos tinham fé, sim ou não? Mas estava precisando quanto paralítico? Não. Então entenda, olha que coisa forte. Jesus está vendo a sua fé. No momento que você precisar, você vai acessar. Olha que coisa forte lá. Filho, perdoados estão os seus irmãos. Olha que coisa mais forte. Ele foi buscar perdão de pecado? O que o Marquinhos começou o culto? O quê? Entenda, a sua fé te faz buscar. O que ele vai te dar, você nem sabe que precisa. Uau! A minha fé me fez vir. Aquilo que ele vai me entregar, eu nem sei se de fato. Entenda isso, irmãos. Ele foi buscar perdão de pecado? Não, ele queria a cura das suas pernas, sim ou não, irmãos? Mas Jesus, conhecendo ele, vendo o que ele precisava, entenda isso. Deus não vai me dar o que eu quero, ele vai me dar o que eu preciso ouvir, escutar, fazer, tomar decisões. É isso que Deus quer entregar nas nossas mãos. Então entendo, quando ele entrou, Jesus olhou e fez um raio-x da vida dele, assim como o Espírito Santo de Deus está fazendo um raio-x da sua vida nessa noite. Jesus olhou e falou, homem, você quer andar, mas primeiro eu preciso te perdoar. Perdoados estão os seus? Aí Jesus olha e fala o que para ele? Olha o versículo 6. Olha o que diz. Estava ali assentado alguns dos que é razoável em seus. Olha o próximo. Porque diz assim, o quê? Uau, irmãos. Quem pode perdoar pecado se não? Você entendeu como que o ambiente ele tem como abençoar alguns que estão crendo e têm fé para receber, mas aqueles que não têm, sempre vai ter esse tipo de pensamento? No mesmo ambiente. No mesmo ambiente tem gente que estava crendo. Jesus falou, perdoados estão os seus? Teve gente que no meio do culto de Jesus olhou e falou assim, eu não acredito nisso. Isso não pode ser verdade, ele está falando uma blasfema, porque ele não é Deus, ele não pode perdoar pecados, porque quem perdoa pecado é só Deus. Jesus se manifesta, olha que coisa forte, ele se antecipa no ambiente. E Jesus, conhecendo logo os seus, em seu espírito, que é assim arrazoava entre si, lhes disse. Uau, irmãos. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, que estão perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu sei de uma coisa, Jesus vai falar com você de um jeito ou de outro. Ele vai falar com você liberando na verdade, o milagre sobre a sua vida, ou ele vai falar com você liberando perdão sobre a sua vida, ou ele vai falar com você, de que maneira? Não seja incrédulo. Eu estou falando porque eu posso. Eu estou falando é porque eu vou fazer. E o que eu estou falando vai acontecer.
O que Deus falou vai acontecer, vai se manifestar, vai se cumprir, vai se concretizar no nome de Jesus. Aleluia! Olha que coisa forte. Versículo 10. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na onde? Poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico o quê? Uau. Ele já estava curado? Fala para o seu irmão assim, antes da cura. Fala assim, antes do milagre. Sempre vai ter uma atitude nossa. Milagre não é mágica. Milagre segue princípios. Nós queremos ver milagre, nós queremos milagre, mas nós não queremos seguir princípio. Sim ou não? Falar que seu pecado está perdoado é sim, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você pode até acreditar, não acredito, eu estou falando que Jesus perdoou seu pecado. Ah, eu não acredito, não tem importância. Mesmo assim, ele continuou perdoando seu pecado. Agora, mandar levantar e andar, Jesus falou, para mim é simples quanto eu falar que está perdoado seu pecado quando eu mandar ele andar. Eu vou fazer as pernas dele voltar à vida. Eu vou fazer as pernas dele, na verdade, ter vigor, ter força. É isso que Deus está falando nessa noite. Nós precisamos ter uma atitude para a gente voltar a andar em algumas áreas das nossas vidas. Porque tem algumas áreas nas nossas vidas, nós estamos um paralítico lá, na verdade, oprimido, sem nenhuma atitude, na verdade, de caminhar, de andar, de levantar. Porque tem áreas das nossas vidas, nós estamos andando, infelizmente, irmãos. Nós não estamos andando, nós estamos o quê? Rastejando. Paralíticos em algumas áreas das nossas vidas. A enfermidade tomou conta e a gente não consegue avançar, a gente não consegue evoluir. A gente precisa entender que algumas coisas só vão funcionar se nós tiver o quê? Atitude. Diz a Bíblia que esse homem, fala comigo, levantou, pegou o leito e saiu na vista de todos. Por quê, irmãos? Eu já ensinei isso aqui várias vezes, mas cada semana Deus dá uma revelação para a gente. Conforme ele vai entregando a base do texto, ele vai, na verdade, pondo vida no texto. Então a gente consegue entender que algumas coisas, ela só vai mudar se eu e você entender de verdade qual é a atitude que nós temos que tomar. Qual a atitude que eu tenho que tomar na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu casamento, nas minhas emoções, nas minhas finanças, nos meus sonhos, nos meus objetivos, nas minhas metas para o ano que vem, no 2025. Meu Deus, qual que é as atitudes que eu preciso tomar no meu chamado, no meu propósito, na verdade, naquilo que Deus me pediu para mim fazer? Qual que é as atitudes que eu preciso tomar? Para que, fala comigo, milagres possam acontecer. Quantos creem que a sua vitória vem pela fé, igreja? Quantos creem? Porque eu disse que o céu se movimenta pelo quê? Entenda, Jesus viu a dificuldade primeiro? Não, ele viu o quê? A fé. Irmãos, o diabo odeia que a gente ensina sobre fé. Eu acho que 99% das minhas mensagens eu prego sobre fé. E é uma coisa assim muito difícil nesses dias, porque a Bíblia fala que nos últimos dias a ciência ali evoluiu de um jeito para tentar provar de toda maneira que Deus não existe. Porque a Bíblia vai dizer que é impossível agradar a Deus sem. E a Bíblia fala que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo de quem? Uau, irmão, olha que princípio. Não tem como agradar a Deus sem. Ah, pastor, mas se eu obedecer a Deus em 100%, não vai dizer nada. Ah, mas eu estou fazendo tudo certinho, não quer dizer nada. Isso não agrada a Deus, irmãos. Isso é só religião. Ah, pastor, então não tem, você tem que ser santo, você tem que ser correto. Mas entenda, não é isso que vai te levar para o céu. Entenda isso, irmãos. Agradar a Deus é fazer tudo, fala comigo, pela fé. A Bíblia fala que as atitudes que a gente não toma pela fé, a Bíblia ela era radical, ela fala que toda atitude que eu não tomo pela fé é pecado. Eu falei, Senhor da glória, tem misericórdia, como a gente tem pecado? Sim ou não, irmãos? Porque quanto de atitude que a gente toma sem fé. E sem fé é impossível agradar. Senhor, como que eu te agrado? Deus está falando, tenha fé em mim. Como que eu te agrado? Confie em mim. Como que eu te agrado? Na verdade, tenha eu por principal na sua vida. Tenha uma identidade de filho. Reconheça que você é meu filho, que eu te amo e que, na verdade, eu quero ter uma vida de relacionamento com você íntima. Eu quero ser o primeiro nos seus pensamentos, eu quero ser o primeiro nas suas atitudes. Na verdade, eu quero que o seu coração seja meu, em nome de Jesus. Fala comigo, ter esse tipo de ações é difícil. Fala assim, é muito difícil. Porque toda ação, fala comigo, gera fruto.
Abre aí, de Isaías, para você ver, Isaías. Eu acho que é Isaías 3:10. Se não for, eu tenho um versículo aqui. Se não for, acho que é isso mesmo, Isaías 3:10. Que diz assim, ó: diga ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá dos frutos das suas ações. Comerá dos frutos do quê? Entenda isso, nós queremos que Deus age, mas nós não temos ação e nós não temos frutos para colher por falta de quê? De ação. Está errado, Ned? Está certo? Diz ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas ações. E eu fiquei pensando nisso. E eu falei, Jesus, até para a gente agir, a gente precisa de uma direção, sim ou não? E tem hora que a gente não age por falta de quê? De direção. E tem hora que a gente não age por falta de quê? De ânimo. Porque ações, eu coloquei aqui bem forte, ações está ligado, fala comigo assim, a busca. Fala a busca. Nós precisamos o quê? Fala comigo assim, buscar. Qual é o princípio da busca? Pergunta para mim assim, qual é o princípio da busca? Se mover e ter ação pela fé. Se mover e ter ação pela fé. O princípio da busca é o quê? Se mover e ter ação pela fé. Nada acontece sem a fé. Tudo que Deus fez, e Ele fez através, fala comigo assim, de fé. Todos os milagres, todos os mover, nós precisamos ter o quê? Fé. Fala assim, crer, acreditar. Sim ou não, irmãos? Tem hora que a sua fé, ela está abalada. Não é verdade, irmãos? Tem hora que a nossa fé está abalada. Mas você nunca fica sem fé. Tem uma luzinha pequenininha lá no fundo do túnel. É a sua fé te dando direção, te ensinando princípios. Sua fé te fazendo lembrar de algumas coisas, que Deus já foi com você. Que não vai ser essa dificuldade que vai te matar. Não vai ser essa luta que vai, na verdade, te envergonhar. Não vai ser essa situação que vai te deixar sem ação. Mas entenda isso. A sua fé está sempre, fala comigo, falando com você. Sim ou não, irmão? Porque o maior princípio da busca é esse, irmãos. É a gente agir, fala comigo, ter ação pela fé. Sim ou não, irmãos? Porque o ambiente, fala comigo assim, ele sempre vence. Passou o seu ambiente, sempre vence. O que é que nós temos que fazer? Deixar o ambiente vencer. E eu fiquei pensando nisso. Deixar o ambiente vencer. Vamos adorar. Gente, vamos adorar. Vamos orar de verdade. Gente, levanta a mão para clamar, para buscar. Vamos levantar com ousadia, com determinação, com coragem. Sim ou não, irmãos? Ah, pastor, já cheguei aqui cansado. Pois é, mas não é lugar de gente cansada. Isso aqui é um lugar de gente com objetivo, na verdade com disponibilidade, com ousadia, com coragem, com determinação. Falar, Deus, eu estou cansado, mas se precisar, vou chamar os irmãos para me colocar de pé. Sim ou não, irmão? Vamos chamar U e Arão, fica de um lado do outro aí, põe o irmão de pé, põe a irmã de pé, vamos embora, irmãos. Esse lugar é um lugar que eu preciso ter uma mentalidade diferente. Porque o ambiente está movendo, irmão, um domingo é muito importante. Sim ou não, irmãos? Para mim, é o dia mais especial que tem para mim, é domingo. É quando a gente recebe a instrução, é quando a gente recebe a presença, quando a gente está todo mundo junto como igreja, nessa unidade, a eclésia junta, todo mundo junto, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Todo mundo aqui está precisando ouvir algo de Deus, receber algo de Deus, tomar algumas atitudes de Deus, sim ou não, irmãos? Então, o que é deixar, fala comigo assim, o ambiente vencer? Porque esse ambiente, ele tem presença de Deus, ele tem unção de Deus, ele tem glória de Deus, ele tem manifestação de Deus. Irmãos, entenda isso, esse ambiente precisa me vencer de todo jeito. Agora, se eu sentar aquelas povas, falar, não, infelizmente eu vou fazer igual aqueles homens. O ambiente, irmãos, infelizmente, eles não conseguiram entender que aquele homem chegou não pela porta, chegou pela janela e recebeu o seu milagre. Ele entrou pela porta, não conseguiu acessar. Tem muito crente entrando pela porta e o outro caindo pelo telhado. Janela que abriu no telhado, desceu na frente de Jesus. O que você quer dizer, pastor? Eu preciso dizer para você que em todo culto você tem que estar na frente de Jesus. Não importa a situação, você precisa estar na frente de Jesus. Aleluia! Jesus olhou para ele, fala assim, Jesus olhou para ele. Todo culto Jesus precisa olhar para mim, para você. Eu não quero ir num culto onde Jesus não olhe para mim. Eu quero ir num culto que eu acesse Ele, irmãos, de verdade no meu coração. E Jesus olhar para mim. E nem que Ele diga, está perdoado os seus pecados. Eu falo amém. Agora libera o resto. Me ajude. Sim ou não, irmãos? Sabe aquele negócio, vou mover. Sabe aquele, estou colocando a mão. Quem está entendendo o mistério, irmãos?
Porque eu estou disposto a ouvir que está perdoado os meus pecados. Sim, irmãos, todos nós temos pecado, todos nós estamos falhos, sim ou não, irmão? Todos nós estamos devendo, nós somos devedores, irmãos, infelizmente, sim ou não? Nós estamos devendo, mas entenda, a outra parte também existe. Filho, em nome de Jesus eu te dou uma ordem, toma o teu leito e anda. Fala comigo, o ambiente hoje está me vencendo. Não profetiza, bem forte, fala assim, esse ambiente, onde a palavra está sendo liberada, está me vencendo. Aleluia. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando, estou vivendo uma dificuldade tremenda. Pois é, irmão, todo mundo está em áreas diferentes. Todo mundo tem uma dificuldade aqui, só em área diferente. Talvez só, mas você não é nada. Pois é, porque ela não é sua, é do outro. Quem está entendendo, irmão? Mas está passando só isso. Pois é, porque não é sua, é porque é do outro. Mas se fosse eu, não, se fosse você não, irmão, não puxa maldição para você não, ué. Se fosse eu não, eu estou repreendido. Todo mundo está passando dificuldade, todo mundo tem problemas, todo mundo entrou aqui para acessar algo de Deus, para levar para suas casas, todo mundo precisa de uma resposta de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver esse nível de, falar assim, de experiência com Deus. Porque nós entendemos nessa noite que se o ambiente me vencer, ele me põe, ele me coloca na frente de Jesus. Chegaram com ele na porta, não dá, abre uma janela em cima do telhado, abre uma porta no telhado e desce esse homem na frente de Jesus. Não vai ter como ele não ver, não vai ter como ele não abençoar, não vai ter como ele não ver a situação dele. A fé dele vai ser vista, irmãos. Tudo que Deus quer ver é fé na terra, quando ele se manifestar. Porque se não tiver fé na terra, infelizmente ele passa, a gente nem vê. Sim ou não, irmãos? Quantos cultos Jesus veio e na verdade veio e nós nem viu? Quantos cultos Jesus passou aqui e a gente nem percebeu? Quantas vezes ele falou com a gente nem deu moral? Quantos cultos, irmãos? Quantos cultos nós estávamos vendo um milagre acontecendo e julgando Jesus? Fala, mas não é possível, essa pessoa acabou de chegar, já está recebendo. E eu estou aqui há 10 anos e nada. Vitimismo, irmão, com Jesus não funciona. Ele gosta de fé. Jesus ama o cheiro da fé, irmãos. O centurião chegou e falou, eu preciso, o senhor vai lá em casa. Ele falou, não tem como o senhor ir lá em casa não. Eu quero só liberar só uma palavra. Ele falou, meu Deus, eu nunca vi tanta fé em Israel. Homem, assim como você está crendo, pode ir embora, seu criatação. Ele virou as costas, saiu na presença de Jesus, foi embora para a casa dele. O culto nem começou, foi um culto, na verdade não deu nem de 5 minutos. Ele se apresenta, conversa, eu preciso que você vá lá em casa. Ele falou assim, não tem como você ir lá em casa, eu quero só que o senhor envie uma palavra, porque eu também sou soldado, eu mando em 100 soldados, eu sou um centurião, eu digo vai e vem, vai, eles vêm, e eu quero que o senhor libera só uma palavra, porque eu tenho autoridade na terra, o senhor tem no céu. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Jesus falou, vai então, o seu criado está vivo, ele virou as costas e foi embora. O que nós precisamos é disso. Está disponível a crer de uma maneira que nós saímos desse lugar e falamos assim, eu recebi e pronto. Mas o diabo, não interessa, diabo, eu recebi e pronto. Mas tem isso, não interessa, Satanás. Demônio dos infernos, eu estou dizendo uma coisa, eu recebi e pronto. Eu acessei primeiro aqui e aqui, e agora Deus está liberando lá, eu recebi, estou indo embora. Por quê? Você já pensou que nessa caminhada, até ele ir embora, você acha que o diabo não falou no ouvido dele não? Volta lá e confirma, sim ou não, irmão? Volta lá e vê se é direitinho mesmo. Volta lá e vê se você entendeu direito. Porque você está acostumado a mandar nos outros. Você nunca foi acostumado a ser mandado. Porque Jesus mandou ele. Vai e volta lá. Seu criatação. E ele vive. Você acha que essas vozes não passaram pela cabeça dele? Vai lá e confirma direitinho. Você não entendeu direito. Eu acho que falta mais alguma coisa. Foi muito rápido. Você acessou de maneira muito rápida. E recebeu de maneira muito rápida. Porque quem acessa pela fé nunca fica esperando. É possível. Vocês não entenderam. Quem acessa pela fé nunca fica esperando. Meu Deus, que hoje seja um dia que nós acessar pela fé. Que nesse dia de hoje seja um dia que a gente acessa pela. Fala assim, pela. Uau, irmãos. Deus está aqui, irmãos. Quem crê nisso? Fala comigo, nós precisamos deixar o ambiente vencer. Olha que coisa forte, lá em Lucas 19, você vai entender isso de maneira bem clara. Por quê? A Bíblia fala que o ambiente para Zaqueu, fala comigo, não era favorável. O que você quer dizer com isso, pastor? Você chegou no culto, nada está dando certo. Parece que nada está a seu favor.
Nada parece estar conspirando para que você acesse alguma coisa de Deus. Parece que as coisas não estão movendo, você está impaciente, está pensando na semana que vem que você tem que pagar alguma coisa, que você tem que fazer alguma coisa segunda-feira, sua mente não conseguiu vir para o culto, você ainda até agora nem veio para o culto. Você está lá na semana que vem, você está lá num dia que nem aconteceu, você está lá no dia que nem existe, você está vivendo, na verdade, no futuro, e no futuro nada lá existe, porque o que é real é hoje, é agora, é o presente, irmão, é presente. Por isso que é chamado o quê? Irmãos, esse momento aqui é um presente para a sua vida. Esse momento é um presente para a nossa vida. Sim ou não, meu irmão? Então, Zaqueu, olha que coisa forte. Olha que versículo você vê. Quanto que é interessante você entender isso. Fala assim, Zaqueu era um homem de muita visão. Por quê? Pergunta por quê. Quando ele entrou, a Bíblia vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó, Lucas 19, esse mês. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos. E era o quê? Procurava ver quem era. E não podia por causa do quê? Pois era de que tamanho? Então, olha que coisa forte. Não tem nada te impedindo de ver o Senhor. Tem? Não tem, irmãos. Se tiver alguma coisa hoje, nós precisamos materializar essas coisas. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele fala assim, ele foi um homem de visão. Por quê? Ele não mediu esforços para ver Jesus. Movimentar pela fé e ter atitude pela fé, ter um movimento de fé nesse ambiente, é você não medir esforços para ter um contato com Jesus, para acessar Jesus com o seu coração, para Jesus falar no seu coração. Nós não podemos medir esforço. Pastor, mas não estou bem. Pois é desse jeito mesmo. Zaqueu não tinha nada a favor dele, entenda isso. As pessoas da multidão não gostavam dele. Quem está entendendo o mistério, irmão? Ele não podia entrar na multidão, ele não podia fazer igual aquela mulher do fluxo, que arriscou tudo. Ele não podia estar lá na multidão. O que Zaqueu fez? Subiu na onde? Então entenda, fala assim, primeiro, eu preciso entrar no ambiente. Fala comigo. E ter uma visão. Fala bem forte, ter visão. Por quê? Fala assim, por quê? Eu não posso perder essa oportunidade. Zaqueu era um homem de visão porque ele não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Sim ou não, irmãos? E ele não quis só ver, ele viu com atitude. Fala assim, atitude, primeira coisa. Ele viu com ação e com disponibilidade. Irmão, mas que revelação, irmãos. Nós precisamos ter a certeza que Jesus está aqui. Agora, como eu vou ver ele, aí já eu falo assim, aí é outra coisa. Se ele está aqui, eu preciso vê-lo. Sim ou não, irmãos? Jesus tem que me ver nesse ambiente. A Bíblia vai dizer que no versículo aí, que vai para frente aí, que segue, Jesus parou no lugar, olhou para cima, Zaqueus fez o que ninguém, fala assim, ninguém na multidão fez. Então fala comigo, eu preciso ter uma atitude espiritual nessa noite, que ninguém está pensando. Sim ou não, irmão? Ele tinha uma estratégia, fala comigo, ousada. Sim ou não, irmão? Se ousada não era. Por quê? Naquele dia ele subiu numa árvore, sim ou não? Para ver quem? Jesus. Para muitos, no ambiente, a árvore era um obstáculo, sim ou não? Se tivesse uma coluna aqui, era um obstáculo ou não era? Tinha gente que ia fazer assim, não ia? Ficar assim, cansava de um lado, cansava do outro, não é assim? Se tivesse cheio de duas colunas aqui, ia ser dois. Zaqueu pegou o obstáculo e usou como um propósito. O que você quer dizer com isso, pastor? Tomar atitudes espirituais é usar a minha dificuldade como o meu propósito. A dificuldade era a árvore, sim ou não? Pequena estatura, não era? Ele falou, eu subo na árvore e vejo ele. Muito está aqui, eu preciso cortar a árvore para ver ele. Essa árvore está me atrapalhando. Entenda. Tem hora que aquilo que o problema não é para te atrapalhar, é para ser tripulim, para se avançar na presença do Senhor. Trampolim, tripulim, falei. Misericórdia. Trampolim, sim ou não, irmãos? Nós precisamos, fala comigo, eu preciso entender isso nessa noite. Irmãos, ele não parou na árvore. Sabe o nosso problema? Nós paramos na árvore. Nós não queremos ter atitudes espirituais de subir. Irmãos, era uma loucura nos dias, sim ou não, irmãos? Como você vê um homem, irmãos, já um homem, na verdade, uma postura top, ele não mediu esforços para ver Jesus. Isso aqui mexe comigo, porque tudo hoje, fala comigo, é muito complicado, sim ou não? Irmão, não, estou tão ocupado.
Não, eu estou na correria, não é assim que a gente fala? Nossa, mas eu não posso, talvez o ano que vem vai dar certo. Nós colocamos obstáculo em tudo que é para Deus. Qualquer coisa que for para Deus, a gente coloca obstáculo. Ah, mas agora eu não estou preparado, agora eu não posso. Ah, mas Deus, eu acho que Deus nem me chamou para isso não, Deus nem falou comigo. Sim ou não, irmãos? Essa árvore aqui, ela não era um obstáculo, mas ela era algo que colocaria Zaqueu, fala comigo, no lugar certo. Sim ou não, irmãos? Outra coisa, a Bíblia fala que ele era o quê? Fala pequeno. Fala mais corajoso. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que nós precisamos ser pequenos, mas nesse ambiente, é um ambiente que você pode ser pequeno, mas tem que ser. Se você for corajoso, não tem como você vai acessar. Você vai conseguir ver Jesus no ambiente. Por quê? Esse ambiente é de gente corajosa, gente medrosa. Não dá certo, irmão. Esse ambiente é para gente corajosa, ousada. Para gente determinada. Estou passando na luta, estou passando uma dificuldade, estou passando um perrengue. Mas eu tenho coragem de subir na árvore para ver Jesus. Ninguém nessa multidão gosta de mim, mas eu tenho coragem de subir para ver Jesus. Sim ou não, irmãos? O que você entende com isso, pastor? Eu entendo que esse nível de coragem aqui levou Zaqueu, fala comigo, para o seu propósito. Sim ou não, irmão? Porque quando Jesus vê ele, o que acontece? A Bíblia vai dizer que Jesus, no mesmo lugar que ele subiu, Jesus mandou ele descer. Teve atitude para subir? Teve ou não teve? Sim ou não teve? Teve ou não teve? A mesma atitude ele teve para descer. Porque nós é ruim para descer, nós é bom para subir algumas vezes. Sim ou não? Deus fala, desce. Você fala, não, não estou disposto. Não. Jesus falou, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Hoje o endereço é a sua casa, Zaqueu. Lá eu não vou curar ninguém, eu não vou fazer aleijado andar, leproso não vai ser limpo, aleijado também não vai andar, cego não vai enxergar. Eu preciso pousar na sua casa. Eu preciso ter um momento lá na sua casa. Eu preciso ter um particular contigo, Zaqueu. Eu quero mudar sua história, seu caráter, sua maneira de enxergar, sua visão. Eu quero te tornar um homem próspero, não só em coisas, mas próspero em atitudes. Na verdade, que vai transformar sua casa e a sua vida. Entenda, Jesus, na casa de Zaqueu, Zaqueu toma as duas atitudes importantíssimas. Ele fala que vai devolver quantas vezes? 4 vezes mais. E restitui. Ele pega metade dos seus bens, lança aos pobres, e se defraudou alguém, ele fala, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. Irmãos, é tanta transformação de Deus, que eu acho que pela manhã, quando Jesus teve que ir embora, eu fiquei pensando assim nessa cena, eu fiquei imaginando isso, irmãos. Zaqueu pela manhã, subiu na árvore, na verdade, como um pecador, um ladrão. As pessoas julgavam ele, acusavam ele. Quando ele desceu da árvore, ele já desceu com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Pensa nisso, irmãos. Quando ele desceu no outro dia, as pessoas falam, aqui mora um cara gente boa. Aqui mora um cara que Jesus pousou na casa dele. Jesus pousou na casa dele. E a casa dele nunca mais foi a mesma. As pessoas estão vindo aqui, ele está devolvendo 4 vezes mais, conforme ele prometeu. Pensa nisso, irmãos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que só tem testemunho quando Jesus está com você e quando você está disposto a descer da árvore. Quem está entendendo, irmãos? Quando nós estamos dispostos a deixar Jesus, fala comigo, entrar. Porque nós queremos que Jesus venha, mas quando Ele quer entrar, a gente fala não. Entrar não dá, ué. Dá para entrar na sala do coração. No quarto, de jeito nenhum. Na cozinha, menos. No porão do coração, misericórdia. Só Jesus vir não muda nada, Ele tem que entrar. Ele precisa entrar na nossa vida, Ele precisa entrar na nossa casa, Ele precisa moldar a minha e a sua vida, irmãos. Quem crê nisso? Fala comigo, Zaqueu tinha um objetivo. Fala assim, objetivo espiritual. Fala bem forte, Zaqueu tinha um objetivo. Fala assim, primeiro. Fala comigo bem claro, assim, o objetivo dele. Fala assim, o objetivo dele era ver Jesus. Por que isso é espiritual? Ninguém vê Jesus e fica do mesmo jeito. Sim ou não? E quando ele viu, Jesus ouviu. Olhou para ele e viu Zaqueu. Olhou para ele e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convém pousar na sua casa. Se Deus fosse mandar nós desceria da onde? Do orgulho, da vaidade, de coisas que nós estamos apegados, de coisas que vão passar, de coisas que vão ficar.
de coisas talvez que nunca vai mudar. De onde Jesus mandava nós descer? De apegos materiais, de apegos espirituais, de apegos emocionais. Porque Jesus mandou ele descer de uma árvore que ele mesmo tinha subido. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem hora que Deus, na verdade, você sobe num lugar só para Jesus te mandar descer. Não é para você ficar naquele lugar, é só para Jesus mandar você descer. Porque é nesse descer que Jesus muda a minha e sua história. Mas se fosse para nós ter que descer hoje, de onde nós desceríamos? De qual lugar Jesus está mandando nós descer? Da desobediência, da falta de crer, da incredulidade. Essa árvore tem nome, irmãos. Lá era uma figueira brava. Você já viu o cobrador de impostos manso? Aquela árvore representava algum ponto da personalidade de Zaqueu, irmãos. Jesus falou, desce daí depressa, e agora quem está mandando sou eu. Você manda em muita gente, mas agora eu estou mandando você descer e agora, e é depressa. Não me atrasa não. Que eu preciso ir lá para sua casa. Preciso mudar a sua história. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque em uma área da sua vida você é muito bravo. Sim ou não, irmãos? Em uma área da nossa vida nós é muito nervoso. Nós precisamos entender que o descer é para haver transformação. Só tem transformação quando a gente desce, nunca quando sobe. Subindo era Zaqueu, descendo era um homem transformado. Amém. Jesus pousou na casa dele, Jesus salvou Zaqueu. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, eu creio. Qual que é o nosso objetivo hoje? Fala assim, descer. Fala bem forte, descer. Nós falamos de alguns ambientes, e isso é poderoso, irmãos. E eu gostaria que você abrisse comigo aí no livro de Marcos 10, está aí também pertinho. Marcos, fala comigo, 10, 47. Vamos ler 46. Depois foram para Jericó, de novo. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, o filho de quem? Estava sentado aonde? O que ele estava fazendo lá? Junto do caminho o quê? Irmãos, aqui tem algumas atitudes que ele vai tomar que vai mexer com a gente. Antes, a Bíblia vai dizer, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Uau. Quem concorda que ele estava sentado? Quem concorda? Que ele levantou, não levantou? Porque quem chamou? Oh, meu Deus, isso aqui mexeu comigo. Quer dizer, pastor, que em algum azar da minha vida eu estou sentado? É verdade, irmãos. Por isso que não mudou nada. Nós estamos sentados, não quer tomar atitude de levantar. Jesus mandou chamar, não mandou? Ele levantou demoradamente, sim ou não? Entenda, irmão, para Deus nós temos que acelerar. Você vai do seu jeito com os homens, mas para Deus nós temos que acelerar. Quem está entendendo o mistério aqui? Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, olhando, disse-lhe, que queres que te faça? O cego disse, mestre, eu quero o quê? Vista. Quero ter vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te... E ele ganhou o que ele queria? Ainda? Não. Porque ele queria o quê? Ele pediu o quê? Para enxergar. Mas ele ganhou o quê? Salvação. E logo viu e seguiu a Jesus pelo quê? Pelo caminho. Primeira coisa que eu entendo nesse 47 aqui, ó, ouvindo que era quem? Fala comigo, nesse ambiente, a nossa maior dificuldade de atitude espiritual é ouvir a Jesus. Nós temos dificuldade de ouvir, irmãos. De 3 cultos para cá, foi 3 mensagens, todas conectadas. Eu estava dando uma analisada, até teve uma de quarta-feira que o Ed postou lá também, ela está no meio lá, que ela está conectada. E eu estava pensando em algumas coisas. E eu falei, Jesus, é verdade, nós temos dificuldade de ouvir aquilo que o Senhor está falando. Se chamar nossa atenção, nós é bom para ouvir, mas se não chamar, a gente é ruim para ouvir.
Não é verdade? Se for aquilo que me agrada, nós é ótimos para ouvir. Sim ou não, irmãos? Nós é ótimo para tomar atitude quando é para nos, fala assim, nos agradar. Sim ou não, irmãos? A Bíblia vai dizer que Arão pediu, eu até falei na quarta-feira, os presentes para os filhos de Israel, porque Moisés estava no monte, irmãos, buscando ao Senhor, Deus estava entregando as tábuas da lei a ele. E a Bíblia fala que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. O povo estressou, falou assim, Moisés não vai voltar mais não, vamos fazer um Deus que na verdade que nos leve, que nos faça voltar, que nos faça ir para frente. A Bíblia fala para Arão, Arão, faça-nos uns Deus para nós, que vai se vir sobre Israel. Arão pediu o pingente do brinco das meninas, dos meninos, das pulseiras. E a Bíblia fala que ele formou o quê? Um bezerro de quê? Nós somos rápidos para entregar coisas, para fazer bezerro de ouro. Mas quando é o propósito do Senhor na nossa vida, a gente é ruim para entregar. Para fazer de bezerro de ouro, eles ofertou rapidinho. Porque para fazer bezerro, a gente dá direitinho, rapidinho. A gente não tem dificuldade para dar nada para fazer bezerro. Muito pelo contrário, nós promovemos o bezerro de ouro. Porque Arão mentiu, quando Moisés chegou bravo, quebrou as tábuas. Falou, Arão, o que esse povo te fez? Qual foi o pecado desse povo? Para você cometer, na verdade, lançar sobre esse povo tamanha maldição. Ele falou assim, eu não fiz nada, eu joguei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. Mentiu, irmão. A Bíblia vai dizer que pelo um burrinho, ele foi burrito. Ele foi lá e moldou o bezerro. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos, nesse ambiente, ouvir a voz de Deus. Bartimeu estava falando, atento ao quê? Fala o quê? A tudo ao seu redor. Por quê? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. Então a primeira coisa que ele faz, fala comigo assim, ele teve uma atitude de reconhecer que aquele barulho não era normal. A Bíblia vai dizer bem claro. Ele fala aqui, ouvindo que era Jesus. Porque eles tinham falado que ele falou, quem que é essa multidão que vem? Sim ou não? Qual foi o barulho? A multidão era um barulho espiritual? Fala, não. Era o quê? Era o quê? Fala, natural. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora que a gente não se atenta nem para as coisas naturais no ambiente. A gente não quer saber nem o que está precisando. Bartimeu estava atento. Que barulho diferente é esse? Eu quero saber o que está acontecendo. Sim ou não, irmãos? Tem hora que a gente não atenta nem para as coisas naturais ao nosso redor. Tem gente talvez fazendo um barulho do seu lado para você socorrer ele, você não está nem aí. Tem gente fazendo um barulho talvez aí próximo de você, seu vizinho na escola, faculdade, seu não interessa, irmão próximo, fazendo um barulho diferente. Você, não, eu preciso focar nas minhas coisas, eu preciso focar nos meus negócios, eu preciso focar naquilo que Deus colocou no meu coração. E tem pessoas perto de você fazendo barulho, para que pelo menos você pergunte, o que está acontecendo? Você está engasgado? Está acontecendo alguma coisa com você? O que você está passando? E a gente, infelizmente, não está nem ligando para as coisas naturais, quer dizer, para as espirituais. Ele só ficou sabendo que Jesus estava lá por causa do barulho natural. O barulho natural deu, na verdade, uma identificação para ele. Ó, Jesus de Nazaré vem lá. No 47, a Bíblia vai dizer que ouvindo que era... Mas ele ouviu que era Jesus? Ele ouviu o quê? No 46 ele viu o quê? Uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao quê? Fala, multidão nunca caminha sem fazer barulho. Ouvindo que era quem? Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que tem hora que Deus vai usar algumas coisas naturais só para te ligar no espiritual. Tem hora que tudo que você tem que fazer é só se antenar em coisas naturais, naquilo que está acontecendo ao seu redor, para que você possa acessar coisas espirituais. Porque aqui Bartimeu ele foi muito ousado. A primeira coisa que ele faz, fala assim, ele ouvindo. Fala, ele ouvindo. Fala comigo, ele ouviu. Ele ouviu e não ficou sem fazer nada. Ele tomou uma atitude. Irmão, como isso aqui mexe com a gente? Porque a gente quer fazer culto mágico, culto no mundo de Bob. Esses cultos não existem, irmãos. Esses cultos é tudo enganação, irmão. Isso não existe. A Bíblia vai seguir princípios. De Gênesis a Apocalipse existem princípios. Ah, Deus vai fazer, Deus... Não, irmãos. Acredita nisso não, irmãos. Deus vai fazer, mas Ele vai seguir princípio. Ele não vai fazer de mágica, não. Ele não vai fazer sem a gente fazer nada. Ah, pastor, o senhor está pregando hoje é porque Deus pôs um chip na sua cabeça de 8 GB. Não, irmão, teve que ler. Teve que ler, irmão. O natural. O que é natural, pastor? Ler. Precisa ler, Wesley. Tem que ler.
Ah, pastor, eu não sei ler, então escuta a Bíblia. Deus te coloca a unção e tudo aquilo que você escutou, você lembra na hora que você for pregar. Eu já vi gente assim, não sabe ler nada. Mas ele escuta no foninho, escuta a história de Marta, escuta a história de Maria, chega aqui ele prega tudo certinho, porque ele ouviu. Sim ou não? Ele teve que ter disponibilidade de tempo de ouvir a Bíblia, mesmo não sabendo ler, mas escutar as mensagens, dar importância para aquilo. Irmão, Deus vai fazer, mas não vai ser mágica, vai seguir um princípio. Pastor, Deus vai fazer, vai, mas ele vai seguir um princípio. Quem está entendendo o mistério, irmão? Não dá para chegar aqui e falar, Deus, baixa a pregação aí que eu preciso pregar para o povo. Estou aqui prontinho já, está tudo certinho aqui, te arrumei, passei um perfuminho, está tudo certo. Bate o drive aí mental, eu preciso liberar a palavra. É assim que funciona? Não, irmão, não dá para ser assim. Tem que, coisas que aconteceu na semana, você vai anotando, mesmo que seja a palavra textual ou expositiva, que você lê um texto e desse texto você sai e libera tudo que Deus colocou no seu coração, mas Deus tem que ter colocado alguma coisa no seu coração. De algum momento aí para trás que você viveu, passou experiências que Deus fez, coisas que você esperou em Deus, com convicção, esperou crendo, clamando, ousadamente com oração, que esperar sem fazer nada não existe. A Bíblia vai falar que Davi esperou com paciência, e ele ouviu o meu clamor. Esperou com? E ele ouviu o quê? Então ele estava esperando com paciência, mas clamando. O princípio é esse, esperar. Talvez, vai ser muito paciencioso. Pois é, sou paciente, mas estou clamando. Ah, irmão, parece que você não está fazendo. Estou sim, eu estou com paciência, mas eu estou clamando. Deus vai me responder meu clamor. Quem está entendendo isso, irmão? Clamar não é fácil. Clamar é mais do que orar e suplicar. Clamar não é fácil, irmãos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nessa noite, fala comigo, eu preciso ouvir. Porque aqui ele começa, fala comigo, a clamar. Depois que ouviu, sim ou não? E a dizer, Jesus, filho de Davi, tem o quê? Passou o que aconteceu depois que ele ouve e clama? O que aconteceu? 48. Olha o que aconteceu. Muitos o quê? Ninguém que está ouvindo a Deus e está clamando vai ficar sem adversário. Vai levantar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu serviço, na igreja, no ministério. Todo mundo que está ouvindo a Deus e está clamando vai ter. Porque não existe milagre sem dificuldade, sem obstáculo, sem gente se opor. Você acha que o povo vai ver você vivendo milagre e ficar, nossa, eu estou tão feliz falando isso. Não, irmão, ninguém fica feliz com o sucesso de ninguém. Nós compadecemos com a dificuldade, com o sucesso, a gente fala, por que não fui eu? Não está demorando a minha vez, velho. Sim ou não, irmão? Mas por que aconteceu para ele, não para mim? A gente começa a se julgar, começa a se sabotar. Pensamento, tá doido. A gente começa a sabotar a gente mesmo. Ah, mas eu fiz isso, é do vitimismo. Mas eu fiz isso, aquilo, agora não recebi. O que está acontecendo? O que está sucedendo? Irmãos, entenda isso. Olha que coisa forte. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem o quê? Uau, irmãos. Você entendeu que esse mendigo chamado Bartimeu entendeu o ambiente? O ambiente, aquelas pessoas, dá para parar para entender que tinha gente que estava do lado de Jesus, mas não conseguiu clamar Jesus. Estava andando com Jesus, entrou com Jesus. Entrar com Jesus, andar com Jesus, e não ouvir Jesus, e não clamar Jesus, não muda nada. A multidão não entra na história, só no barulho, depois ela some da história. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Só andar, eles entraram com Jesus. Eu fiquei pensando e falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Eles estavam com Jesus, eles andavam lado a lado. Deus usou um cego mendigo para manifestar Jesus no meio deles. Porque Jesus não estava manifesto no meio deles. Jesus só estava andando. Só o quê? Que tanto de gente, multidão, estou andando. Jesus andando, falou, oh meu Deus, não dá para fazer nenhum milagre hoje aqui. Tem ninguém que me reconhece nesse lugar. Está chamando eu de Jesus de Nazaré de novo. Era algo pejorativo, viu? Por isso que Bartimeu clama diferente. Quando ele clamou, Jesus parou e falou, alguém me reconheceu nesse lugar. Alguém de fato sabe quem eu sou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Alguém sabe que eu posso fazer coisas, fala comigo, muito maiores. Sim ou não, irmãos? Atitude, irmãos, vai mudar a nossa história. Se eu não tiver atitude, fala assim, infelizmente,
vai continuar do mesmo jeito. Deus vai agir, mas Ele quer reagir a uma atitude minha. Deus, Ele quer reagir. Sim ou não, irmãos? Pastor, Deus age, irmão, Deus age, mas Ele vai seguir princípios. Isso é difícil de pregar, porque está todo mundo pregando aí, é muito errado. Quando você ensina certinho na Bíblia, como foi, certinho os passos, tem hora que a gente até desanima, sim ou não? Mas Deus vai continuar seguindo o princípio. O fato de você estar desanimado ou não, Deus está falando, eu vou seguir esse princípio. Eu quero ver a sua fé e não a sua dificuldade, eu quero ver a sua disponibilidade e não a sua total desânimo. Essas coisas não funcionam com Deus. Eu quero ver a sua resiliência, eu quero ver a sua superação e não o seu vitimismo. Eu quero ver outras coisas. Eu quero acessar o seu coração, onde eu entro e posso assim, mudar a sua história. Sim ou não, irmão? Ele tomou algumas coisas. Primeira, a dificuldade só pode ser rompida, fala comigo assim, pela perseverança. Ele perseverou ou não perseverou clamando? Segunda coisa que ele faz, ele continuou clamando. Não pare de, fala comigo, de clamar. Mesmo que todos queiram o seu silêncio. Não para de clamar. O clamor dele, fala comigo, não mudou. Ele continuou falando a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor dele não mudou. Por quê? Porque a situação não tinha mudado. Nós somos desse jeito. Ah, Deus não vai fazer não. Nós para de clamar e começa a clamar para outra coisa. Sim ou não? Bartimeu insistiu no ambiente. Deus, eu vou vir aqui 5 domingos, eu preciso disso. Eu vou focar nisso. Irmãos, dá destino para os seus domingos. Fala, Deus, eu vou 5 domingos nesse mês, ou 4 domingos, ou 6 domingos, mas o meu objetivo é esse, eu vou continuar focando nisso, até o Senhor me responder, não, sim ou espera. Não, sim ou espera. 3 respostas que Deus dá. É não, livramento. Sim ou não? Espera, obedeça, obediência. E o sim, milagre. Aí é bom demais. Esse ano eu precisava ouvir só uns 3 sim para mim acabar de arrebentar. Sim ou não, irmãos? Que as pancadas do não foi federal. E de espera também. Eu estou disposto. Quem está disposto a receber de Deus nessa noite? Tem uma presença de Deus nesse lugar tremenda, irmãos. Esse ambiente está falando comigo e com você nessa noite. É uma presença de Deus neste lugar tremenda. 49, estou encerrando já. Jesus o quê? Jesus tomou a atitude de para atender. Jesus até parando, ele está mudando a vida de alguém. Estava andando com a multidão, não estava? Quem estava gritando o cego, não estava, não estava? Jesus não suportou o clamor pela fé. Ele não suportou o quê? O clamor pela fé. Ele para, e quando ele para, ele não só para, mas ele manda chamar o Bartimeu, cego e mendigo. Então o que você quer dizer com isso, pastor? Se Deus parar, Ele vai mandar chamar para te responder e me responder. Para Bartimeu foi interessante, porque Jesus parando disso, que eu chamasse, chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom? Levanta-te que ele tem o quê? Lá bom? Por quê? Isso aqui mexeu comigo, irmão. Eu fiquei viajando nisso aqui. Multidão andando, ninguém recebeu nada. Jesus deixa uma pessoa clamar, para ele ter que parar e fazer um milagre, porque na multidão não tinha ninguém que reconhecia ele como ele era de verdade. De repente, Jesus para e fala para ele, tem bom ânimo, porque ele te... Era como se ele falasse assim, fique tranquilo, que aquilo que você veio buscar, você vai levar. Fique tranquilo, que ele já mandou te chamar, ele vai te ver, ele vai te atender. Fique calmo, se acalme, que ele vai fazer algo na sua vida. Quem está entendendo, irmão? Essa atitude fala assim, de acalmar, é de não ficar afoito. Ele fala comigo, se levantou e foi conduzido. Ele estava dizendo, se acalma, fique tranquilo, vai confiante, fica afoito não.
Não fica desconfiante, não. Se o quê? Se acalme. Você consegue falar para sua alma, alma, calma aí, que está difícil. Fala para ela e fala, alma, acalma. Olha o que está falando, ó. O cego disse, ó, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Fique calmo, tranquilo. Tenha bom ânimo. Irmão, fique calmo, tranquilo. Se sinta, em nome de Jesus, chamado por Deus nessa noite. Era onde eu queria ter. Se sentir chamado por Senhor. Ele te chama, fique com tenha bom ânimo. A gente entra nesse lugar talvez tão mal-humorado, irmão. Sim ou não? A cara parece que a gente bebeu um copo de vinagre. Não é verdade, irmão? Grilado. Deus está falando, tenha bom ânimo, criatura. Tenha bom ânimo, estou aqui. Tenha bom ânimo, criatura, estou aqui. Vou te usar, vou te falar na sua vida. Vou tocar na sua casa, na sua família. Tenha bom ânimo, fica calmo. Fica com essa cara para mim não, pelo amor de Deus, me ajude. Tem irmão que está com a cara, parece que vai voar na goela da gente. Misericórdia, irmão. Que eu só sou o garçom, irmão. Não tem muita coisa, não. Estou pregando aqui só porque Deus deu. Não tem nada de bom em mim, não. Só porque Deus deu a mensagem. E eu falei, Jesus, o que é ter bom ânimo? Ele falou assim, meu filho, ter bom ânimo é você já mudar a cara mesmo sem receber. Muda a sua cara mesmo sem receber. No trajeto, para ir até a Ele, mude a sua feição, tenha bom ânimo, já se alegre, porque você tem que chegar com o coração formoso, cheio de formosura perto dele, porque senão você até pede errado, chega com a cara grilada, pede lá um carro, não pede o que era para pedir, sim ou não, irmão? Pede qualquer outra coisa, fique calmo, vai ter bom ânimo, mude o seu semblante antes de receber, ele vai ver, chega lá animadinho, chega lá com convicção, com bom ânimo, chega com essa cara não, irmão. É assim que você caiu da mudança, não. Chega firme. Ele falou assim, então tá, mas é para ter bom ânimo, tá tudo certo. Pegou a capa, já lançou do corpo, porque não dá para receber diante de Jesus com capa, se não é verdade, não é? A capa nós temos que arrancar, porque com capa Jesus não faz. A gente tem que ser verdadeiro diante dele. Ele não nos chamou para ser perfeito, ele nos chamou para ser o quê? Sincero. Falou, tenha bom ânimo, chega lá com então tá, mas é para ser bom ânimo, tirou a capa, caminhou certinho. Sim ou não, irmãos? Olha que coisa forte. Quando ele chega, versículo... Nós estamos no 50, né? E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com quem? Com Jesus. E Jesus o quê? E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? Sabe o que eu viajei aqui, irmãos? Eu falei assim, eu nunca tive num culto desse. Talvez você também não sei, talvez você já teve. Mas um culto desse aqui é muito impressionante, sim ou não, irmãos? Ele entendeu o ambiente, atitudes levaram ele até Jesus. As atitudes dele levou ele até Jesus. Irmão, Jesus faz uma pergunta. O que você quer que eu te faça? Irmão, isso aqui é muito particular, sim ou não? Tem coisa que você não pode nem falar em público. Jesus, o que você quer que eu te faça? Não dá nem para contar, tem que ficar caladinho. Olhando assim, falando, meu Deus, se o povo estiver lendo meu pensamento, está me enrolado. É muito pessoal, irmão. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem hora no culto que vai ficar pessoal. Pessoal entre você e Deus, não comigo. Porque tem gente que vai embora de lado comigo. Eu fico rindo. Ó, pastor, eu fiquei numa raiva naquele culto passado. Eu fico rindo, irmão, eu faço rir. Falei, raiva do quê? Não, porque só falou tal coisa. Eu falei, não falei para ninguém, falei pregando. Falei ensinando, liberando a palavra. Nossa, mas eu fiquei numa raiva, pois é, não posso fazer nada. Pede perdão, senão você não vai para o céu. Eu vou, você fica. Porque eu tenho o coração limpinho, então não devendo nada para ninguém. Graças a Deus, não devo perdão para ninguém. Uma coisa que eu sou ligeiro é para pedir perdão. Até para quem não precisa eu peço. Já para não ter alguma coisa. Ó, você me perdoa aí, se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Ah, você fez, então fala, eu vou pedir perdão de maneira certinha. Ah, fez isso? Então tá bom, me perdoa. Pronto. Quem entendeu o mistério, irmão? Sou ligeiro para perdoar. Porque perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir lá no final que era você. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que lá no final ele era você. Um prisioneiro que não, na verdade, merecia perdão. Porque a gente acha que perdão é para quem merece. Não, irmão, perdão é para quem não merece. Você não merecia perdão e Deus te perdoou. Ah, rapaz, você não merece perdão. Pois é, está certinho. Perdão é para quem não merece. Essa pessoa não merece o perdão, mas perdão é para quem não merece. Porque eu não merecia ser perdoado e Deus me perdoou. Ele me perdoou primeiro, irmãos.
Como que eu não vou perdoar? Você me perdoou. Entendeu? Como que eu não vou liberar um perdão se ele já me perdoou, irmãos? É ser muito orgulhoso. Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é você, irmão. Você libera o perdão. E Deus, o perdão é a cola que nos une, irmão. Quem entendeu o mistério, irmãos? Então não dá para a gente caminhar, fala comigo, com capa. Falta de perdão, sim ou não? Com orgulho, com vaidade. Não dá para caminhar assim, irmãos. Nós precisamos, falar comigo, soltar fala assim, as capas da vida. Sim ou não, irmãos? Infelizmente é a verdade, mas não dá para a gente. 50, né? Também. Versículo 51. 51 diz assim. E Jesus falando disse, que queres que te faça? E logo lhe disse, mestre, que eu tenho o quê? Primeiro foi feita uma pergunta no pessoal. Ele tinha a resposta, porque ele clamou por vista, sim ou não, irmãos? Ele clamou porque ele falou, Jesus, filho, tem misericórdia de mim, estou nessa situação, eu quero sair dessa condição, eu preciso enxergar para sair dessa situação. E é interessante, irmãos, que Bartimeu, ele tinha, fala comigo, convicção daquilo que fala assim, que ele queria. Sim ou não, irmãos? Jesus lhe disse, vai. Tem uma vírgula aí, não tem? Nessa vírgula, o que eu posso fazer depois disso? Pergunta, o que eu posso fazer depois da vírgula? Pergunta para ele. Qualquer coisa que eu quiser. Posso virar as costas para ele e falar assim, não acreditei, foi nada, não vim pedir salvação, vim pedir cura. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso não crer em nada, não acreditar em nada, não mudar nada na minha vida. Entenda isso, o que eu não posso é reclamar daquilo que eu não fiz. Você pode fazer o que você quiser. Mas quando vem as consequências, você não pode reclamar daquilo que você fez. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Ele falou, vai, a tua fé te... Ele foi por salvação? O que você quer dizer com isso, pastor? Tem atitudes minhas e suas, irmãos, que vai nos colocar no propósito certinho. Mesmo a gente não sabendo o que está pedindo. Mesmo a gente nem sabendo o que a gente está fazendo aqui. Tem dia que eu nem sei, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu não sei, me dá a direção, Jesus. Quem já veio no culto não sabe o que precisava fazer? Sim ou não, irmão? Tem dia que eu entro e falo, meu Deus, o que eu preciso fazer? Me ajuda, me dá a direção. Porque sem direção de Deus a gente não faz nada, irmãos. Nós precisamos de direção de Deus para tudo. Para tudo. Nós precisamos da direção do Senhor. Esse ano é ano de acesso, é ano de direção de Deus. E nós estamos pedindo direção para o Senhor. Ele estava bem claro, vai, a tua fé te salvou. Aí tem um ponto, não tem? Podia acabar ali, não podia ou não? Mas a Bíblia, ela fala assim, ó, e logo viu. Você viu que tem 3 atitudes, tem a do vai, logo viu e seguiu. Tem quantas? Quantas? Vai, logo viu, sim ou não? Que ele falou, sua fé te salvou, e logo viu. Também a atitude do resultado do vai, sim ou não? Porque ele acreditou. E a terceira é o quê? Seguiu pelo. Ele começou na onde? Na beira. Terminou na onde? Tem atitudes na minha e na sua vida que vai nos colocar no caminho. Vai nos tirar da beira do caminho. Vai nos tirar da beira sem, na verdade, irmãos, entenda isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ele é essa verdade na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que Bartimeu seguiu olha lá, pelo caminho e não na beira do caminho. Que nessa noite nós precisamos entender isso nessa noite. Que as nossas atitudes possam gerar resultados. Que a nossa atitude possa gerar o quê? Quem crê nisso, irmãos? Eu creio nisso no nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Eu creio que nessa noite, sem atitude, fala comigo, sem atitudes. Fala comigo, você não gera nada. Aleluia, irmãos. Eu quero ter uma atitude nessa noite. Depois de eu pregar esse tempo todo aí, gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Primeira atitude que você vai ter é ficar de pé. Depois de a gente ter pregado.
Segunda atitude que eu preciso, nós vamos orar. Terceira atitude que eu preciso, nós vamos clamar. Quarta atitude que nós precisamos em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus nesse lugar. Deus quer falar com você, irmãos, de maneira individual e pessoal, porque muitas das vezes a gente quer gerar um padrão para Deus falar, e tem que ser só, se não for daquele jeito, não é Deus. Não, irmãos, Deus pode falar aqui de várias maneiras. Ele pode falar na palavra, Ele pode falar na unção da adoração, Ele pode falar na unção da manifestação, da palavra da abertura do culto. Deus pode falar de várias maneiras nas nossas vidas. Nessa noite eu não sei você, mas eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele vai falar por princípio, por atitude. Deus vai agir por princípio, por atitudes nossas, que nós estamos dispostos a tomar, que nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas. Porque a verdade é só uma. A nossa atitude, irmãos, ela precisa produzir resultados em Deus, em nome de Jesus. Sem atitudes, nós não geramos nada. Eu expliquei esse ambiente no começo do culto. Eu expliquei que esse ambiente também segue alguns princípios para a gente receber de Jesus. Nós temos a oportunidade de ser como aqueles fariseus, de olhar e falar que ele está falando blasfema, ninguém pode perdoar pecado de ninguém não. Jesus provou que era tão simples perdoar quanto fazer o homem andar. Então eu ensinei no começo do culto que esse lugar vai seguir alguns princípios, que a gente sai desse ambiente sem receber, porque a gente não quer seguir alguns princípios do ambiente. O ambiente foi preparado para você receber, você só precisa seguir o princípio. Você só precisa orar na hora que é para orar, clamar na hora que é para clamar, adorar na hora que é para adorar, abrir o coração na hora que é para abrir, quebrantar na hora que é para quebrantar, liberar o perdão na hora que é para, na verdade Deus vem e fala, libera, solta esse prisioneiro que não merece perdão, igual você, solta ele, deixa ele embora, não deixa ele ser, na verdade, carrasco da sua alma mais, libera essa situação, essa fala, esse rancor, essa culpa, essa rejeição, essa acusação, esse pensamento de maldição, que nada dá certo, que as coisas não vão mudar, que o ano passou e está acabando e nada aconteceu. Não deixa o inimigo falar no seu coração dessa maneira não. Nesse momento é o momento da gente crer, acreditar, subir na árvore, também ter disponibilidade para descer dela, porque subir é fácil, quero ver é descer apressadamente. Jesus falou, não vou esperar, desce daí depressa, que eu vou lá para sua casa. Eu não sei quanto a você, mas nessa noite, nós precisamos ter uma direção de Deus. Nós precisamos deixar Jesus falar no nosso coração. Nós poderíamos orar aqui um por um e Deus falar com você de uma maneira pessoal. Mas também nós podemos aqui em nome de Jesus, de maneira de unidade, nós orarmos. E Deus falar com você no seu interior de maneira individual. Lá no seu interior, no seu ser, no mais profundo, Deus fala, meu filho, é essa atitude que você tem que tomar. É essa atitude que vai mudar a sua vida. Tome e eu vou mudar a sua história. Desce da árvore, estou indo para a sua casa. É condicional, descer eu vou para a sua casa. Não descer eu estou passando direto com esse povo aqui, vou arrumar outra pessoa. É condicional, tem hora, irmãos. Se me ouvides e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Ouvir e obedecer. 2 princípios. Ouvir, ter fé para ouvir, que é Jesus. E obedecer quando chegar perto de Jesus. Nessa noite eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu tenho convicção, você precisa tomar uma atitude espiritual. Você precisa se mover espiritualmente nesse ambiente. Você precisa tomar esse princípio nessa noite, que nós precisamos nos mover espiritualmente, nos mover no espírito, não deixar a naturalidade, a incredulidade, as coisas, a mesmice do dia a dia, a mesmice da semana, nos roubar esse momento com Deus. Nós precisamos nos despir de toda incredulidade, nos despir de toda incredulidade, falta de fé. Nós precisamos nos soltar de todo marasmo espiritual, cansaço mental e espiritual. Quando está no momento de você receber, vem esse pensamento, eu estou ficando cansado essa semana, nada deu certo. Não, irmão, foque naquilo que Jesus está falando com você nessa noite, porque tem uma presença de Deus nesse lugar. Só feche seus olhos, irmão, o Espírito Santo está aqui. Te encontrar, brilha tua glória, nos envolva com teu fogo. Só fale com Ele.
Você já teve a atitude de levantar, agora é só orar. Na oração Ele vai te encontrar. Na oração Ele vai te resgatar. Na oração Ele vai te atrair, como atraiu Moisés, com aquela sarça de fogo. Porque quem está orando, irmão, está buscando. Quem está buscando está disponível. Até acessa a presença do Espírito de Deus. Até acessa o seu poder, a sua manifestação. Porque nós não podemos entrar aqui de maneira natural e achar que coisas espirituais vão acontecer. Não. Nós precisamos subir o nível, nós precisamos ser espiritual nesse momento. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus manifestar na nossa vida. Nós precisamos agora nos soltar de toda a prisão da alma e clamar a Ele de verdade. Jesus, filho de Davi, eu te ouvi chegando, eu te senti chegando. Agora eu sei que o Senhor está aqui. Ei, me responde, me deixa acessar a sua presença. Oh, oh, Espírito Santo, vai jogando por terra tudo aquilo que nos impede de acessar ao Senhor nessa noite. Nós queremos ter um culto onde tem multidão, mas tem gente que chega até o Senhor. Eu quero ser o que chega até o Senhor. Eu quero ser o que desce do telhado ou que desce da árvore, não importa a atitude onde é. Eu preciso ser o que desce do telhado ou o que desce da árvore. Ei, aramanai, darabababaracato, comanai. Oh, Espírito Santo, nos acha nessa noite. Nos acha nessa noite, Espírito Santo, nosso coração. Tira de nós, ó Deus, todo o princípio, ó Deus, que quer nos roubar do Senhor, que quer nos resgatar, ó Deus, de fazer a Tua vontade. Meu Deus, o Senhor nos chamou para fazer a Tua vontade, ó Deus. Custe o que custar, o Senhor nos chamou para fazer a Tua vontade. Custe o que custar, ó Deus, o Senhor nos levantou para fazermos a Sua vontade, Espírito Santo. Então tira de nós nessa noite tudo aquilo que nos rouba de fazermos a Tua vontade. Oh, nós nos rendemos e tudo entregamos. Nos deixa acessar, ó Deus. Nos deixa entrar na Sua presença. Nós não queremos ser a multidão, ó Deus, que anda e não percebe, que anda e não entende. Nós queremos ser, ó Deus, aquele que desce, aquele que desce, aquele que desce, aquele que desce. Desça nessa noite do orgulho, da vaidade, da soberba. Desça. Espírito Santo, acha em nós, ó Deus. Nós invocamos a sede e a chama que venha o Teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. A presença dele está nesse lugar para curar, para libertar, para salvar, para trazer nova todas as coisas. A presença dele está no lugar. Nós só precisamos de atitudes espirituais. Nós só precisamos nos mover de forma espiritual na oração,
na busca, na adoração, em o nome de Jesus. Há uma presença de Deus nesse ambiente, há anjos do Senhor neste lugar, a glória de Deus, a glória de Deus, a presença que transforma, que liberta. Se é conserto, Ele faz. Se é transformação, Ele faz. Se é libertação, Ele faz. Se é cura, Ele faz. Se é para abrir a porta, Ele abre. Se é para fechar a porta, Ele fecha. A presença dEle está nesse lugar, igreja. Nós só precisamos entender o ambiente. Não fique esperando ninguém pôr a mão na sua cabeça. Estenda a mão para Ele te pegar. Não fique esperando alguém orar por você. Ore e acesse a sua presença. Não fique esperando alguém intermediar para você. Só acesse a Ele nessa noite. Apresente a Ele a dificuldade, a dor. Apresente a Ele a dificuldade que te trouxe nesse ambiente, a dor. Apresente a pessoa, apresente a circunstância, a situação. Conte a Ele nessa noite tudo que Ele quer ouvir. Oh, atitudes espirituais geram resultados espirituais. Atitudes espirituais geram resultados espirituais. Eu creio nessa noite, atitudes espirituais vai gerar resultados espirituais. Sem atitudes você não gera nada. Nessa semana eu creio e eu profetizo sobre a sua vida, que tudo aquilo que está embaraçado, Jesus vai na sua frente e perfeitamente vai desembaraçar o seu caminho. Hoje eu vim numa voz profética, irmãos. Essa palavra é profética. Tem uma presença de Deus nesse ambiente. Ela está nos conectando, irmãos, ao clamor, à busca, à entrega. Deus está no ambiente. Que nessa semana você possa deixar Deus fazer parte de coisas que você falou não tem jeito. Entregue para Deus hoje. Senhor, isso não tem jeito na terra, só tem jeito no céu. Então entregue para Ele no céu. Senhor, já estou cansado de viver essa situação. Entregue para Ele nessa noite. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor. Eu sei de uma coisa: a sua atitude de crer e de pedir com fé vai gerar um resultado. Nessa noite eu creio que a sua atitude vai gerar resultado. Eu profetizo que demônios estão caindo por terra. A palavra de maldição está caindo por terra. O olho gordo da inveja, da maldade está caindo por terra. Eu profetizo toda a palavra de maldição está caindo por terra nessa noite. Todo pensamento de escassez está caindo por terra nessa noite. Todo pensamento de ser escravo, todo pensamento que nos escraviza está caindo por terra nessa noite. Eu profetizo sobre a sua casa a disponibilidade de receber a bênção de Deus. Que a partir de hoje você vai tomar algumas atitudes até o ano acabar, que vai mudar a sua história. Que Deus vai te visitar. Que Deus vai, na verdade, visitar você na sua atitude. Quanto menos nós estamos nos movimentando espiritualmente, menos nós estamos gerando. Quanto menos nós nos movimentamos espiritualmente. Como que é movimentar espiritualmente, pastor? Na oração, no jejum, na adoração, no clamor, no louvor, manifestações espirituais. Quanto menos eu me movimento espiritualmente, menos resultado eu tenho espiritualmente. Quanto menos movimento espiritual, menos resultados espirituais. Quanto mais parado eu fico, menos resultado eu dou. Quanto mais parado eu estou, menos resultado eu estou produzindo. Tem gente que está parado um ano em várias áreas. O ano está acabando, você não tomou uma decisão. O ano está acabando, você não tomou a decisão, nem natural, nem espiritual e nem emocional. Coloca a mão no seu coração.
Que nessa noite, Espírito Santo, debaixo dessa palavra eu quero liberar uma palavra profética. Que as pessoas estão nos vendo pela internet, estão assistindo aqui ao vivo. Pai, que o Senhor vai de encontro a cada casa e a cada lar. Que o Senhor traga clareza naquilo que o Senhor quer. Que nós tomamos uma atitude. Lance luz, ó Deus, naquilo que talvez está incompreendível para nós. Lance luz, Espírito Santo. Nos faça entender aquilo que Tu queres. Nos deixa entender a Tua vontade, o Teu querer. Porque nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos fazer, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer, meu Pai. E nós precisamos ter clareza para isso. Que nessa semana eu profetize clareza na vida dos Teus filhos. Que nessa semana o Senhor destrave o que está travado, o que está impedindo, ó Deus, a vida dos Teus filhos de prosperar, de avançar, de, ó Deus, de crescer. Porque tem gente que está servindo a Deus, está debaixo de jugo, e jugo pesado. Mas eu profetizo uma palavra: meu Deus vai quebrar esse jugo com unção hoje. Porque a unção despedaça o jugo. Deus está quebrando o jugo hoje. Você vai romper nessa semana. Aquilo que é para as portas se abrir, em nome de Jesus, vai se abrir. Deus vai te mostrar o que você tem que fazer e as portas vão se abrir. Deus vai te explicar o que é para ser feito. Talvez entre a porta e a abrir está faltando um clamor, está faltando uma busca, está faltando um jejum, está faltando uma adoração, está faltando um agradecimento, está faltando ter bom ânimo para chegar até Jesus. Nós estamos amargos demais. Precisamos ter bom ânimo. Tenha bom ânimo, fique tranquilo, Ele vai te atender. Nessa semana eu profetizo você rompendo, você avançando, você prosperando, sua casa sendo próspera, a sua despensa sendo visitada com na verdade, com fartura e com alegria, a sua casa tendo paz, você tendo descanso onde está em guerra, Deus te dando paz em meio a essa guerra que você está vivendo. Eu te profetizo sobre a sua casa, paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. O Senhor vai bradar uma paz sobre o seu lar e sobre a sua casa. O Senhor vai fazer algo que ninguém mais pode fazer. Um milagre na sua família, um milagre na sua história. Ainda esse ano, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Alguns podem receber agora, outros podem receber daqui uma semana, outros daqui um mês. Não importa, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ainda esse ano, Deus te visita e muda a sua história. Você vai achar o lugar que você tem que descer. E você descendo, você vai acessar. Coloca a mão no coração e fala assim: eu creio. Porque eu fui ensinado sobre atitudes naturais, emocionais e espirituais que vão mudar a minha vida, que vão produzir, fala comigo, gerar frutos. Fala bem forte: eu preciso frutificar. Fala assim: dá muito fruto em várias áreas da minha vida. Fala assim: eu creio que nessa noite o meu maior adversário sou eu mesmo, naquilo que eu vou fazer e naquilo que eu tenho que fazer. Fala assim: ninguém pode me impedir de tomar uma decisão por Jesus, de obedecer a Jesus. Fala: ninguém pode me parar, ninguém pode me vencer, se eu tomar atitude por Jesus, por obedecer a Jesus. Fala: eu tenho convicção que nessa noite a minha mente recebeu uma direção de Deus, e nessa direção eu vou caminhar e eu vou prosperar em nome de Jesus. Fala assim: eu vou dar resultados espirituais, emocionais e naturais em nome de Jesus. Aplauda aquele que é poderoso na sua vida, aquele que nos responde na nossa atitude. Oh, aleluia! Graças a Deus. Eu quero te despedir. Eu quero liberar você para sua casa nessa unção, nessa veia dessa revelação. E nós vamos terminar o culto cantando a primeira música de celebração. A celebração é a rápida que fala, né? Isso. Celebração, adoração. Celebração é a rápida. Isso tudo certo, né? Vamos terminar louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Porque Deus já te abençoou.
Acesse, tome posse. Sim ou não, irmãos? Vou falar de novo. Deus já te abençoou. Ah, não, vocês não estão acreditando. Vou falar de novo. Deus já te abençoou. Aleluia, irmãos. Graças a Deus, eu tomo posse. Vai dar certo. Aleluia, graças a Deus. É a primeira, eu acho, né? É a segunda? Então vamos adorar. E nós vamos terminar. Aleluia. Irmão, celebre, tenha bom ânimo, muda a afeição, fique alegre. Ele já te abençoou, ele já te chamou, ele já está falando com você. Tenha bom ânimo, Bartimeu. Ele te manda chamar. Fique alegre. Aleluia. Glória a Deus. Ei! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos, direito ao santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritar. É pro Senhor Jesus ouvir, aleluia. Tu és Tenha bom ânimo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. E quando você adora Ele, Ele visita a sua casa. E quando você adora Ele, Ele vai naquela circunstância. Ele vai naquela situação. Aleluia. Aplauda Ele bem forte. Está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.